Eu vou começando aqui, então. Acho que tu mandou mais um link ali, né, Vini? Beleza. Para respeitar também quem chegou no horário, né? Sempre bom. Beleza. Bem, pessoal, não sei também. Para quem não viu as outras Masterclass, tem o link na descrição do grupo do que vocês estão no WhatsApp, para você receber o link dessa. Tem o link de mais duas que a gente fez, tem um conteúdo bem legal. Uma de métricas avançadas e uma de estratégias de retenção, que é a metodologia que a gente usa aqui na Kev. Então, se vocês gostarem do conteúdo dessa, recomendo também depois assistir as outras, porque vai ter um conteúdo bem bacana lá. Ok. E hoje a gente vai falar aqui sobre por que e como segmentar os clientes de uma base de varejo, principalmente de negócios transacionais, negócios que não tem contrato. Então a gente vai falar de um pouco de cálculo, de algumas segmentações mais automáticas, e o que fazer, o que conversar com cada um desses grupos. A gente vai falar muito de RFM, que é uma análise por recência, frequência e monetariedade. Então, antes de começar esse saulão, esse intensivo aqui, eu gosto de destacar a importância da segmentação. Segmentar os clientes é importante porque cada vez mais, principalmente com o avanço da tecnologia, os clientes esperam contatos personalizados. Tem uma pesquisa que diz que 71% dos clientes esperam contatos personalizados e 76% ficam frustrados quando esse contato não acontece. Então, as pessoas esperam que quando tu falar com elas, tu fale sobre os produtos que ela comprou, o momento que ela está na jornada dela, a relação dela com a empresa. Eu sempre falo que o contato com o cliente deve ser mais sobre o cliente do que sobre a empresa, para a gente conseguir ajudar ele. Segmentação também é importante porque traz mais eficiência. Campanhas segmentadas aumentam, tem um ROI maior, tem um resultado por investimento maior. Desculpa aqui. Aí. E ajuda e com esse ROI maior pelo conteúdo direcionado ao público. Então, o público recebe um conteúdo mais direcionado, e isso faz com que a campanha converta mais e a tua empresa venda mais por consequência. Tem um estudo da Deloitte, inclusive, de 2021, que nas campanhas internas que eles fizeram, a Deloitte é uma consultoria bem grande, e eles fizeram um estudo dentro das campanhas de marketing deles mesmo, e campanhas que tinham hiperpersonalização tinham um ROI 8 vezes maior do que as outras campanhas. E, por fim, é importante segmentar para te analisar e acompanhar os teus clientes, o comportamento deles e o teu negócio. Saber quais grupos de clientes se comportam de maneira melhor, quais são os clientes mais lucrativos, quais são os clientes menos lucrativos, quais eram aqueles clientes que antes eram muito lucrativos e agora estão perdendo, e você precisa acompanhar eles para poder agir em cima disso e não perder um cliente que era muito bom. Então, isso é a importância da segmentação em alguns pontos-chave. Né? Eu daria para falar muito mais sobre isso, mas eu acho que esses 3 pontos vale a pena destacar. Outra coisa, o legal da gente fazer essa aula ao vivo e não gravada é que pra gente ser interativo mesmo. Então, se alguém quiser fazer pergunta no caminho, me interromper, complementar, Vini também, Vini, se eu atropelar alguma coisa aqui que tu achar que fica rápido demais, me ajuda aqui a deixar mais claro, trazer exemplo. Fechou. Qualquer coisa eu interrompo aí mesmo e ajuda, auxilio aqui do nosso lado também. Mas toca a ficha aí, qualquer coisa é só chamar. Perfeito. Beleza. Então, hoje os clientes já são bombardeados com um monte de mensagem genérica, né? Eu sou, o Vini você né? Todo mundo que está aqui hoje deve receber um monte de e-mail com spam, um monte de contato de telefonia no celular. E, pô, a gente não quer ser só mais um, a gente não quer ser mais um monte desse conteúdo que não é para nós, que não nos interessa, que não é relevante para a gente. Então, se tu quer a atenção do cliente, tu precisa falar com ele de maneira única e personalizada na hora certa. E aí tem aquele estudo da McKinsey que eu estava citando aqui agora, né, dos 71% dos clientes que esperam interações personalizadas. Então, essa é a fonte. E o que eu quero dizer com interação personalizada, né? Então, ao invés de a gente mandar um monte de e-mail genérico para toda a base, mandar e-mail todo dia, 2, 3 e-mails por dia, igual algumas empresas fazem, a gente pode falar de, por exemplo, um cliente fiel que parou de vir, mandar uma mensagem como: oi, Maria, tudo bem? Você é uma cliente tão especial, já faz um tempo que não vemos você por aqui. A gente cometeu algum erro com você? Então, aqui tu está tratando o cliente, mostrando para ele que tu sabe que ele é um cliente fiel e que agora ele parou de vir e tu quer saber por que ele parou de vir. Então, é uma mensagem que é contextualizada a esse grupo de clientes, né? Danilo, respondendo sobre a nossa plataforma, a gente não vai mostrar como a Kev funciona por dentro. Caso tu queira ver a Kev por dentro em si, tu pode me chamar no privado, ou chamar o Vinícius por privado ali no grupo, e a gente agenda uma demonstração para vocês. A aula aqui é para falar um pouco da nossa metodologia e dar ferramentas para mesmo quem não use a Kev conseguir utilizar e tirar proveito, mas também quem usa a Kev tirar um proveito ainda melhor e usar ainda melhor a ferramenta com base nesse conteúdo, né? Muito mais teórico do que sobre o software em si. E como o Vini falou, se sobrar tempinho ali, a gente pode mostrar um pouquinho pelo app. Um outro exemplo aqui é dos melhores clientes. Para os melhores clientes, que são clientes que compram de ti recorrentemente, tu pode falar mais sobre novidades, sobre novos produtos, sobre novas coleções e assim por diante. Então fala para a Maria: oi, Maria, chegou uma coleção nova aqui na loja, acho que tu vai amar. Tem um jeans que todo mundo amando. Gostaria de algumas fotos?
E também é uma mensagem para o contexto de algum cliente que ele é recorrente, ele compra contigo seguido. Então, para ele, um produto novo é mais relevante. Se o cliente comprou uma vez só de ti, ele ainda não sabe qual é o teu catálogo. Então, uma novidade não faz diferença para um cliente que só comprou uma vez de ti. Pensa um restaurante que foi uma vez só provou um prato daquele cardápio. Se o cardápio mudou, se tem um prato novo ou não faz muita diferença. Porque, bem, tu foi lá, todas as outras opções são novas para ti. Agora, se tu vai seguido num restaurante que tu gosta e tem uma novidade, isso é relevante para ti, porque significa que tu gosta daquele produto, tu gosta daquele menu, e agora tu tem mais opções para te provar que tu não tinha acesso antes. Então, para melhores clientes, é sempre legal de falar de novidade. E para clientes novos, a gente pode perguntar sobre como é que foi a primeira compra. Então, oi Maria, obrigado pela sua compra de ontem. Foi a sua primeira vez comprando com a gente, né? Como foi a sua experiência? O João atendeu bem? Então, aqui são alguns exemplos bem simples de o que a gente pode fazer com segmentação. Porque a segmentação de clientes é isso, ela permite que as empresas se relacionem melhor com o seu público, otimizando recursos, maximizando resultados, e os clientes recebem ofertas mais adequadas à preferência dele. Eu acho que esse é o importante. É o cliente receber um conteúdo que é relevante para ele. Quando a gente manda uma mensagem, a gente tem que pensar como é que o cliente se sente com a mensagem que ele está recebendo, né? De que forma que a mensagem que eu estou enviando é relevante para o meu cliente, não para a minha marca, mas para o meu cliente, quando ele lê aquilo, o que ele sente, por que é importante para ele. E quando tu manda mensagens mais segmentadas, tu consegue fazer isso melhor. Se tu manda uma mensagem muito genérica na base toda, a mensagem tem que servir um pouquinho para cada um. Mas servindo um pouquinho para cada um, ela não encaixa assim com uma pessoa específica, né? Então, para a gente começar a falar de segmentação, eu vou começar pela análise RFM, que é uma análise bem completa, e é um bom ponto de partida para a gente falar de segmentação para negócio transacional, para negócio que não tem contrato. Então, o que é análise RFM? É uma forma de segmentar os teus clientes de acordo com o histórico de compras dele. Então, para a RFM, tudo que tu precisa é o histórico de compras do teu cliente. Quem comprou, quando comprou e quanto gastou. Esses são os 3 dados que tu precisa para a RFM. E o que ela serve, né? O que ela faz por ti? Ela te ajuda a identificar os clientes mais importantes, ela te ajuda a segmentar a base de clientes e a fazer uma comunicação mais assertiva, como a gente estava falando ali antes. Para o pessoal que está chegando agora, dando um contexto, a gente deu só uma introdução aqui sobre segmentação, o que funciona, depois vocês podem pegar a gravação também, e a gente está agora entrando na análise RFM, que vai ser o ponto de partida da Masterclass. Então ninguém perdeu muita coisa importante até aqui. E como é que funciona, né, na análise RFM? Como é que ela é feita na prática? Cada cliente no teu banco de dados recebe 4 notas de 1 a 5. Recência, frequência, monetário e RFM Score, que é uma média desses 3, geralmente. Então, como é que é a recência? Como é que é essa pontuação da recência de 1 a 5? Tu vai pegar todos os teus critérios. Esse critério é baseado em quanto tempo faz desde a última compra de cada cliente até o dia da análise. Então, os clientes que estão há menos tempo sem comprar, que compraram ontem, por exemplo, vão ter nota 5. Clientes que estão há mais tempo sem comprar, que compraram no ano passado, ano retrasado, vão ter a nota 1. Então, a nota menor é pior, certo? Então, a nota 1 é sempre pior do que a nota 5. Clientes que estão há mais tempo sem comprar, têm uma nota menor por isso. Pode interromper? Sim, pode perguntar. Essa nota, esse tempo se foi ontem ou se foi há 2 anos atrás, é um parâmetro que a gente define, é definido, e aí aplica essa nota. A gente pode definir que um cliente tem nota 5 e comprou há 6 meses atrás. Tem lugares que fazem isso dessa forma estática. A maneira como eu vou apresentar o cálculo, quando eu entrar na parte do cálculo, aqui da maneira que a gente faz aqui na Kev, é um cálculo relativo. Então, os 20% dos clientes mais recentes vão ter nota 5, do 20 a 40 vão ter nota 4, e assim por diante. Vai ter a parte mais pra frente do cálculo exato que eu faço, e aí eu acho que isso vai ficar um pouco mais claro. Tá. Ali. Beleza. A frequência é outro fator, é o segundo fator que a gente vai avaliar, e a frequência tem a ver com o número total de compras que o cliente fez. Então, quantas compras esse cliente fez na história dele comigo, né? Então, quanto mais compras esse cliente fez, clientes que compraram muitas vezes vão ter nota 5, clientes que compraram só uma vez vão ter nota 1. E o monetário, que é o último fator, é quanto esse cliente gastou no total comigo ao longo da história. Então, clientes que mais gastaram comigo ao longo da história vão ter nota 5, e os clientes que menos gastaram vão ter uma nota 1. Então, só conceitualizando os 3 fatores, né? Recência, o mais perto é sobre quanto tempo faz desde a última compra. Frequência tem a ver com quantas compras o cliente fez. E monetário tem a ver com quanto a pessoa gastou ao total acumulado com a marca. E o RFM Score, por último, é uma pontuação baseada nos 3 parâmetros.
Então, tu vai ter 3 notas de 1 a 5, um para recência, um para frequência e um para monetário. E aí, baseado nesses 3 parâmetros, vai ter o RFM Score. Aqui na Kevin, a gente costuma usar a média simples entre os 3 para esse RFM Score. Por que eu falo aqui na Kevin? Dependendo da empresa, essa forma pode ser diferente. Por exemplo, tem negócios onde é mais importante o cliente comprar toda semana do que ele fazer uma compra de valor alto. Então, nesse caso, tu pode fazer uma média ponderada, onde a frequência tem um peso mais alto do que o R e o M. Então, a frequência tem um peso mais alto do que a recência monetária. Tem outros lugares que o que importa mesmo é o cara vir e fazer uma compra grande. Por exemplo, pensar em corretores de imóveis. De repente, mais o cara comprar seguido é o cara que comprou uma casa de muito valor. Porque esse cara é o cara que vai ter dinheiro para comprar uma casa mais... outras casas e ter mais receita, mais dinheiro disponível para fazer outras compras. Lojas de grife, mesma coisa. Então, dependendo do tipo de negócio, a gente pode botar pesos diferentes e fazer uma média ponderada. Se tu não tem bem certeza qual desses 3 parâmetros é o mais importante para ti, se é mais importante que o cliente ter comprado ontem, ele ter comprado muitas vezes, ou ter gastado muito, começa com uma média normal, uma média simples, que vai ser um bom ponto de partida para o RFM Score. E agora vamos entrar naquilo que o Anélio perguntou ali atrás, né? Como é que a gente calcula isso? A RFM não tem uma escala fixa, geralmente. Tem alguns lugares que colocam ela com uma escala fixa, tipo, quem comprou de 0 a 30 dias atrás é nota 5, de 30 a 60 é nota 4 e assim por diante. Mas não é esse a filosofia original dela. Por padrão, ela tem uma análise relativa, ou seja, como um cliente se compara com teus outros clientes. Então, tu não precisa definir nada, só tu pegar o teu histórico de compra e imputar na fórmula, isso por si só vai te dar as pontuações, porque ele vai comparar cada um dos teus clientes com os outros clientes do grupo, e não com um padrão específico. Isso facilita o cálculo e ajuda tu a entender melhor o teu comportamento da tua base, mas às vezes tem algumas pequenas nuances que a gente tem que corrigir na mão por conta dessa análise relativa comparando um cliente com o outro. Então, se a gente imaginar todos os teus clientes, aqui cada bolinha dessa, imagina que é um cliente diferente. Então, os clientes estão todos misturados e tu não sabe quem que é melhor que quem. Se Ciclano é melhor que Fulano, Beltrano, quem que é teu melhor cliente aqui. Não dá para saber direito, tá tudo misturado. Então, vamos organizar esses clientes aqui, as bolinhas. Vamos considerar que quanto mais transparente é a bolinha, mais tempo faz desde a última compra. O cliente já está sumindo. Então, aqui tem um cliente que já faz muito tempo que não comprou, e aqui é um cara que comprou muito recentemente, aqui outro comprou muito recentemente. A frequência, vamos considerar que quanto mais larga, mais vezes a pessoa comprou de você. Então, esse cara comprou muitas vezes, esse comprou muitas vezes, esse comprou bem pouquinhas. Vocês veem meu mouse também, né? Quando eu boto esse, vocês estão vendo o cursor também do mouse. Sim. Beleza. Beleza. E o monetário, quanto mais alta a bolinha, quanto mais alta na vertical, mais a pessoa gastou. Então, essa pessoa gastou muito, essa pessoa gastou muito, e essa pessoa que gastou mais ou menos. Então, por mais que essa pessoa tenha gastado muito, ela não comprou tantas vezes assim. Essa outra comprou muitas vezes, mas gastou pouco. Então, para dar as 3 dimensões e ilustrar os clientes de forma visual aqui, né? Para calcular as notas, agora a gente vai organizar os clientes por cada um desses parâmetros. Então, na recência, que a gente estava aqui considerando que é a transparência, né, vou deixar visual, a gente vai organizar os clientes como se fosse uma filinha indiana do mais recente para o menos recente. Então, a gente vai pegar todos os clientes da base e ordenar por recência. Depois, a gente pegar todos os clientes da base de novo e ordenar por frequência. E a gente vai pegar toda a base de novo e organizar por monetário. Então, a gente organizou toda a base 3 vezes, né? Fez 3 ordenações da tua base inteira de clientes. Depois de a gente fazer essas 3 ordenações da base de clientes, a gente separa elas em nota. Então, os 20% clientes mais recentes vão ter a nota de recência 5. Os 20% mais clientes com a maior frequência vão ter a nota de frequência 5. E os 20% dos clientes que têm a maior monetariedade vão ter a nota de monetariedade 5. E assim por diante. Então, como a gente tem 15 clientes nessa base, vão ter 3 clientes com nota 5 de recência, os próximos 3 da fila vão ter nota 4 de recência, os próximos 3 vão ter nota 3, os próximos 2, os próximos 1. Então a gente separa os clientes com relação à posição deles na ordem, como ele se compara com os outros clientes. E aí tu não precisa definir aquele parâmetro fixo. Tá claro como tá ficando até aqui, como é que eu tô construindo o cálculo? Claro, tá. Claro, tá claro, sim. Beleza. Então, se a gente pegar qualquer cliente da base individual, ele vai ter as 3 notas. Por exemplo, esse carinha aqui, ó, ele teve a nota de recência 5, a nota de frequência 5 e monetariedade 2. A mesma coisa para esse outro. Ele teve recência 5,
frequência 3 e monetariedade 3. E aí o RFM Score é fácil, só pegar esse. Aí foi meio rápido, hein? Tá? Vamos voltar. Então, a gente fez aqui a ordenação para atribuir uma nota para cada um dos fatores, né? Uma nota para recência, uma nota para frequência e uma nota para monetariedade. Os clientes eles estão duplicados, né? No caso, eles estão triplicados aqui. Estão todos os clientes nessa linha, depois estão todos os clientes aqui e todos os clientes aqui. Só que eles estão ordenados de forma diferente. Então, se a gente for pegar, por exemplo, esse cara aqui, ele é um cara que comprou recentemente, porque ele é bem opaco, então ele está aqui no começo da lista da recência. Ele é um cara que comprou muitas vezes, porque ele é bem largo, que é o critério que a gente está usando no visual, então ele também está com nota 5. Frequência é largura. E no monetário, que é a altura, ele está bem baixinho. Então ele está aqui na nota 2. Então ele tem 3 notas, é o mesmo cliente, só que ele aparece 3 vezes em 3 ordenações diferentes. E isso atribui que cada cliente teu vão ter 3 notas diferentes. Uma nota para quão recente ele é, onde nota 5 é um cliente que é muito recente, nota 1 é um cliente que faz muito tempo que não vem. Frequência, nota 5 é um cara que comprou muitas vezes, e 1 é um cara que quase nunca comprou muito poucas vezes, talvez uma vez só. E monetário é uma pessoa que gastou muito, se tem nota 5, e se ela tem nota 1, ela não gastou quase nada. Então esse cliente aqui ele é um cliente muito recente, a última vez que ele veio faz pouco tempo, ele veio muitas vezes, e o gasto acumulado dele com a empresa é baixo. Então se a gente for pegar esse outro cliente, veio menos vezes que o anterior, mas o gasto acumulado dele é maior. Mas ele também é um cliente recente. Então, cada um dos clientes tem 3 notas. Uma nota para recência, uma nota para frequência e uma nota para monetariedade. E aí, a partir disso, dessas 3 notas, onde, naqueles 2 exemplos que a gente deu, o primeiro tem uma recência de 5, uma frequência de 5 e uma monetariedade de 2, a gente consegue tirar a média e atribuir uma pontuação para cada um desses clientes. O RFM Score vai ser uma maneira de dizer quais são os teus clientes de maior importância numa lista, né? Para te pontuar cada um dos clientes. Bacana. Agora vai começar a ficar a parte interessante a partir daqui. Mas para a gente chegar na parte vai ficar legal, que é as matrizes, os segmentos, eu precisava que vocês entendessem o cálculo. Então, ficou mais claro um pouco como é que a gente está dando as pontuações e como é que as pontuações são geradas de 1 a 5 e por que a gente não precisa definir os critérios fixos necessariamente? Vou seguindo, se tiver. Não, tá claro. Uma coisa que eu gosto de brincar, e até eu falo pro Gabriel, é que a ideia é pegar e fazer uma filinha de todos os clientes 3 vezes e distribuindo plaquinha. Então, primeiro eu quero fazer uma fila aqui indiana, onde eu vou pegar todos os meus clientes que já compraram comigo. Primeiro eu quero ver ordenados mais que compraram recentemente até os que compraram menos. E aí eu pego os 20% da frente da plaquinha 5, aí depois reorganizo ele de novo, agora por quanto eles gastaram. Quem já gastou mais vai para frente da fila. E aí quem gastou menos fica por último. Agora eu vou entregar uma plaquinha também, os 20 primeiros 5, ou as porcentagens um vigésimo ali, 1/5 deles uma plaquinha, os outros os 2/5 ali. Então eu vou distribuindo e depois por frequência, quem vem mais vezes. Então todo mundo vai ter 3 plaquinhas na mão e é isso que a gente vai usar para fazer essa matriz. Eu gosto muito de usar essa analogia. Eu acho que deixa bem claro. Exato. E aí agora a gente chega na parte que é realmente legal, que é a matriz RFM. Então, baseado nas notas que a gente deu para os clientes, essa matriz ela fornece uma forma prática e fácil de distribuir os clientes em segmentos. Então, no eixo X vai a nota de recência, aqui vai a nota de recência no eixo X, e no eixo Y vai a média entre frequência e monetário. Aqui também, o mais comum é usar a média, mas, de novo, tem negócio que vai fazer uma média ponderada, botando mais peso na frequência, tem negócio que vai botar mais peso no monetário, e assim por diante. Aqui na Kevin a gente sempre usa a média simples entre os dois. E aí, os clientes que têm nota 5 de recência e média entre frequência e monetária também 5, ou seja, esse cara tem nota 5 em tudo, eles são teus clientes campeões. Eles são teus melhores clientes. E são atuais. Então esses caras aqui são os caras que estão indo lá com frequência e estão mantendo tua lógica. Provavelmente uma quantidade considerável do teu faturamento vem desse quadradinho aqui. Depois dos campeões, a gente vai ter os leais, que é o pessoal com média de frequência monetário entre 4 e 5, e a recência de 3 a 5. Então, às vezes, o cara leal ele não vai tão seguido, não vai tão frequente, mas ele vai lá de vez em quando,
mas ele vai gasta bastante também. Apesar de talvez já faça um tempinho de que ele não vai. Então é o segundo melhor segmento. Um segmento que eu acho muito importante de olhar com muita atenção é esse não pode perder. Esse não pode perder aqui é o cara que ele já foi um campeão antigamente e hoje ele está muito tempo sem comprar. Então essas 62 pessoas desse exemplo, eles contribuíram muito para essa marca. Mas hoje eles estão há muito tempo sem comprar. É extremamente importante que alguém pegue o telefone, ligue para esse pessoal, mande uma mensagem, tente resgatar da maneira que for, porque o potencial de recuperar um desses clientes é muito mais alto do que conquistar qualquer cliente novo que tu não sabe como é que vai ser o potencial dele ainda, que tu já sabe que o cliente tem um grande fit com a tua marca. E aí, eu até fiz uma planilha que eu vou disponibilizar depois para quem não usa a Kev. Se você usa a Kev, tudo isso tem calculado automaticamente para ti dentro do sistema, então não precisa fazer nada. Mas se tu não usa a Kev, a gente vai disponibilizar essa planilha, onde se tu importar uma lista com o ID do cliente, o gasto acumulado dele, quantas compras ele tem, a data da primeira compra e a data da última compra, só esses 5 campos, a partir disso, a gente já calcula as notas de R, F e M para cada um dos clientes, calcula o RFM Score para eles e coloca cada um no seu segmento, dando a matriz para eles ali. Então, se tu só colar aqui a tua lista de clientes com quantas compras eles têm, o valor gasto e a data da última compra, todo o resto aqui, a matriz da RFM vai estar pronta, o banco de dados aqui dos clientes com dias da última compra, as notas vão estar pronto, e a matriz vai estar pronta para a gente conseguir acompanhar aqui e ver quantos clientes tu tem em cada um desses segmentos. Inclusive podendo filtrar. Então, se tu quiser vir aqui e filtrar só por quem não pode perder, tu pode vir aqui e filtrar só pelo não pode perder. Então, aqui tu vai poder exportar essa lista e fazer alguma coisa em cima disso. Então, depois eu vou mandar essa lista ali no grupo, essa planilha no grupo também, e aí fica de referência para quem quiser. Quem quiser brincar com a RFM não tem ainda a Kev para usar à disposição. Gabriel, mas o que falar para cada um desses segmentos? Né? Agora a gente vai entrar em cada um deles com um pouquinho mais de profundidade e falar sobre esses clientes, sobre esses segmentos em maneira específica, trazendo alguns exemplos aqui. Então, os campeões, que são os caras que têm nota 5, 5, 5 em tudo, são os melhores clientes atuais que têm nota máxima aos 6 critérios. E o que tu faz com os campeões? Pedir sugestão e opinião sobre novos produtos antes de lançar. Pô, tu tá em dúvida se tu vai comprar um produto novo, se vai lançar um produto novo, se tal coleção faz sentido, não faz sentido. Esse é o pessoal que tu tem que ver se agrada. Eles sabem da tua operação do ponto de vista de cliente melhor do que ninguém. Eles compram muito de ti, compram com frequência, estão engajados. Então, pedir opinião sobre novos produtos, muito bacana. Já aconteceu comigo, eu já fui num restaurante que eu ia seguido e o garçom me trouxe um prato novo, uma degustação, e falou, olha, Gabriel, isso aqui é um prato que a gente está pensando em colocar no cardápio, talvez a gente coloque no cardápio no mês que vem, e eu queria muito saber a tua opinião, porque tu está aqui toda semana e tal. Pô, eu me senti muito bem, porque eu me senti contemplado e visto pelo restaurante, e o restaurante teve a opinião de alguém que vai lá com frequência. É importante nos campeões tu acompanhar o comportamento deles com muita atenção, porque se eles pararem de comprar e um campeão regredir para leal, é importante tu agir rápido para tentar reverter ele, porque é um cliente de potencial muito alto. Então, correr o risco de perder um campeão tem um impacto muito grande na operação. Não é a mesma coisa tu perder um cara que comprou de ti uma vez só ou perder alguém que compra toda semana. Então, é importante manter um olho. Aproveitar a oportunidade de cross-sell. Se esse cara é um campeão, ele compra de ti com frequência e compra bastante. Então, talvez tenha algum produto da tua marca que ele ainda não comprou, algum produto que ele ainda não conhece da empresa, seja uma roupa, de novo, algo de comida, algum produto novo que está lançando. Além da sugestão para lançar, ele é um cara muito bom para te oferecer cross-sell. Falar, pô, já que tu comprou X, tu não gostei desse aqui também? Esse é o cara que vai ter maior chance de aproveitar essas oportunidades de cross-sell. E aí, entender o que os motiva a comprar. É importante tu entender o que faz com que o campeão seja um campeão. Então, é importante tu falar com ele. Às vezes vai envolver formulários automáticos, às vezes vai envolver ligação, às vezes vai envolver WhatsApp. Mas mandar perguntas perguntando o que faz tu escolher a minha empresa e não meu concorrente? É porque eu estou perto da tua loja? É o preço? É a qualidade do produto? É o atendimento? É o ambiente? Para ti, o que é o meu diferencial? Porque o teu campeão é o cara que te escolhe sobre qualquer outra opção. Então, ele sabe o que tu tem de melhor. E se ele está te dizendo o que tu tem de melhor, tu vai poder usar isso como campanha de marketing para atrair outras pessoas. E aí, falando em campanha de marketing, uma coisa que eu gosto muito de recomendar
é que as pessoas façam campanhas de lookalike no Facebook. Então, se tu tá nos campeões, que são teus melhores clientes, que é o grupo que tá ali engajado contigo, e tu pega, exporta esse pessoal, abre o Facebook e faz uma campanha de lookalike, o lookalike é tu pegar uma lista de pessoas, enviar para o Facebook e para o Facebook. Mostra meus anúncios para pessoas parecidas com essa. Então, tu pega teus 100 melhores clientes, teus 200 melhores clientes, e diz para o Facebook, eu quero mandar meu anúncio para pessoas que tenham as mesmas características desse pessoal aqui. E o Facebook começa a treinar para isso. Então, isso aqui é uma coisa bem bacana de fazer, que tem pouco esforço e costuma dar um resultado legal. E pedir indicações e depoimentos. Se esses caras são teus caras mais assíduos, eles são as pessoas ideais para te ir lá e pedir para eles te deixarem uma opinião, deixar um depoimento e ajudar a tua marca a divulgar a presença, né? Tanto online como física, gravar vídeo. Então, assim por diante. Teve algumas pessoas de clientes da Kevin, por exemplo, que eu pedi para gravarem um vídeo para nós, porque no nosso Instagram. Então, alguns clientes meus específicos, eu entrei ali em contato, falei, pode gravar um vídeo pra gente, assim, assado. E aí é bem bacana que a gente está começando a colher esses depoimentos e vai poder montar uma sessão bem legal. Então, é a gente colocando um pouco em prática disso aqui. Os leais estão o segundo melhor grupo. Eles têm o potencial para ser um possível campeão no futuro, mas ainda não são. Então, os leais, as minhas recomendações são sempre as mesmas que os campeões, mas tentar deixar os processos mais automáticos. Nos campeões, eu gosto sempre de dar uma atenção individualizada, no sentido de, se for preciso ligar, dar mais trabalho, falar com a pessoa unicamente para ela. Os leais, se for o caso, tenta automatizar mais o processo. Talvez peça a opinião do produto também, mas ao invés de tentar fazer uma entrevista com aquela pessoa específica, manda um formulário perguntando o que ela acharia do produto. Então, mesma coisa no cross-sell, ao invés de falar, fulano, tu veio aqui, tu comprou tal e tal peça, foi muito legal, vai combinar com o teu estilo, tu quer essa peça porque tu é um cliente muito frequente, com os leais tu pode tentar automatizar esse processo, chega uma novidade, manda essa novidade para todos os seus clientes leais, numa mensagem segmentada para eles, mas um pouco mais em massa. Então, as recomendações para os leais são muito parecidas com as dos campeões, mas mais automatizadas, para te focar o teu esforço, o teu tempo, o teu recurso valioso de tempo em quem tem o maior potencial de retorno. Quem que são os potenciais leais? Esse pessoal, aqui embaixo está na matriz, está aqui, e ele fica aqui embaixo, né? Lembrando, o eixo X, recência, e o eixo Y, a média de frequência e monetário. Então, o cliente potencial leal é um cara que comprou pela última vez recentemente, faz pouco tempo que ele veio pela última vez, porque a nota dele é ou 4 ou 5 de recência, e ele gastou um pouco, ele já fez algumas compras, ele não é um cliente novato, ele tem algum potencial ali. Então, se ele fizer mais uma ou duas compras, ele provavelmente vai virar um cliente leal. Então, ele está ali na beira. O que é legal de fazer com esse cara? Esse é o momento de tu indicar e explicar os teus programas de fidelidade e lealdade. Pedro, tu sabia que a gente tem aqui na loja tal programa? Eu vi que já veio aqui algumas vezes. Não sei se tu está usando nosso programa nosso clube de benefícios, talvez tu goste. Ou tu falar para ele quais são todos os programas de produtos, talvez ele comprou um ou dois produtos só e ele não saiba tudo que tu oferece. Então, fala para ele, tu sabia que a gente também tem isso, a gente também tem aquilo. É um começo de uma relação onde a pessoa já te encontrou algumas vezes, mas ele não conhece toda a tua história. E enviar material educativo para reforçar a qualidade da marca. Eu acho que isso é muito importante. A pessoa que ela comprou de algumas poucas vezes, ela ainda está talvez um pouco insegura com quem é você, se tu é autoridade, se o teu produto é bom, como é que teu produto se diferencia da concorrência, e assim por diante. Então, se tu tiver como medir isso e poder mandar um material, falando, tu sabia que a minha empresa aqui já está há tantos anos no mercado? Tu sabia que a gente tem tal e tal histórico? E reforçando a marca, porque ele está com uma história recente, ele lembra de ti ainda, mas tu tem que aproveitar esse momento de recência dele para potencializar esse cara a vir a ser um cliente leal no futuro. E aí, aqui embaixo, no canto inferior direito, a gente vai ter os clientes novos. Nota máxima de recência e nota mínima de frequência monetária. Então, esse cara provavelmente comprou uma vez só, e provavelmente nem foi uma compra de valor tão alto, porque se fosse uma compra de valor muito alto, mesmo se tivesse sido uma compra só, talvez ele já tivesse os potenciais leais. Então, uma compra de valor médio-baixo, com uma compra recente. Então, eles são os teus clientes mais novos. Para que tu tem que fazer com ele? Solicitar opinião, coletar dados e acompanhar o pós-venda bem de perto para garantir que ele obtenha o resultado esperado. Se teu produto não é um produto de consumo imediato, é muito importante tu garantir que teu pós-venda aqui seja muito bom, porque essa experiência completa dele vai começar a criar o hábito nele de comprar mais vezes. Quando tu tá indo poucas vezes num lugar, quando tu tem poucas interações com uma marca, cada compra, cada interação é um esforço
Tu decidir, pensar, pô, será que eu vou lá? Será que eu vou no outro? Etc. Depois que tu for 3, 4 vezes num lugar, tu compra por hábito. Então esse cara aqui ainda tá fazendo esforço para te conhecer. Ele ainda tá fazendo esforço. Cada loja ele teria o potencial de ir em outro. Então tu acompanhar o pós-venda de perto, garantir que ele tenha a qualidade que ele espera, perguntar como é que foi a atenção, se ele foi bem atendido, se foi tudo bem, é extremamente importante para garantir que ele volte. Se tiver alguma crise, resolver rápido, resolver de maneira atenciosa. Aqui tu tem que dar muita atenção para tudo isso e coletar os dados, porque se tu não coletar os dados desse pessoal, vai ficar cada vez mais difícil de coletar para frente. Então é importante tu ter uma coleta de dados constante, porque tu não consegue fazer um trabalho inteligente de marketing, de segmentação, se tu não estiver coletando dados. Né? Então entender. Aí, quais dados, Gabriel? Os dados que foram relevantes para o negócio. Tem negócio que quer coletar a profissão, tem negócio que quer coletar a idade. Pensa assim, o que eu quero saber do meu cliente e o que eu posso fazer para que esse cliente me dê a informação dele. É isso que tu tem que ter em mente. O que são as informações do meu cliente que são relevantes para mim. E assim por diante. Então, para clientes novos, esse é o principal. Solicitar a opinião, garantir que esteja bem feito, coletar dados, acompanhar o pós-venda e garantir que o cliente tenha o resultado que ele esperava quando ele comprou de ti. Se ele comprou uma roupa, de repente perguntar, fulano, tal peça, tu já usou, gostou, ficou confortável? Umas 2 semanas depois da compra, para garantir que ele já tenha tido tempo de usar. Se ele foi lá e foi ao restaurante, no dia seguinte perguntar, pô, como é que chegou a comida? Chegou bem? Chegou na temperatura boa? Estava gostosa? Foi bem atendido? Então, foco muito nisso. Promissor é um cliente que já faz um tempinho que ele não veio. Ele está ali, nota 4 de recência, então ele não é o mais recente, ele não chega a ser novo. Mas ele também não é velho, ele tem todo o potencial de recomprar. Então, por que promissor? Porque ele tem a promessa de uma nova compra ainda. Então, ainda tem esperança de que ele volte a comprar de ti. E eles estão no momento de compra agora. Porque se esse cara não comprar agora, ele vai começar a entrar em risco. Então, aqui é o momento de a gente fazer compra. Se ele não comprou de novo, talvez o novo compre por conta própria, outra compra bem rápida. Comprou hoje, semana que vem compra de novo, e não abaixou a nota de recência, nunca saiu de 5, porque ele segue fazendo novas compras, então a nota de recência nunca sai de 5. E aí ele pode chegar até a ser um campeão sem a recência dele nunca baixar. Agora, se ele por acaso não fez essa segunda compra ainda, e a nota de recência dele caiu, ele está no momento de uma segunda compra. Ele está no momento de uma nova compra. E aí, esse cara é o momento de tu ativamente incentivar ele. Se tu tiver margem, ou tu for na tua estratégia comercial dar desconto, eu sei que nem toda empresa gosta de dar desconto, mas se na tua estratégia comercial descontos entram, fazem parte, esse é um bom momento para começar a oferecer descontos para ele. Talvez não um desconto tão grande, tão agressivo, mas algum incentivo para ele voltar. Às vezes, algum outro incentivo que não seja financeiro também funciona bem. Alguma consultoria, algum outro benefício para a marca. Uma coisa que eu costumo sugerir é, de repente, horário de atenção especial, às vezes faz muito sentido, para mecânica, por exemplo. Uma mecânica que fala, pô, a gente vai abrir esse sábado, a gente nunca abre sábado, mas sábado a gente vai abrir, tu quer aparecer aqui, vai ter um horário especial de atendimento. Então, tudo que tu puder fazer de benefício, incentivo para gerar recompra, os promissores é um bom momento de fazer isso. Aqui também é legal de tu falar para ele, pô, tu sabe quais são os produtos que mais saem? Aqui na minha marca eu tenho muita saída disso. Tem clientes aqui na Quebra que a gente coloca automação disso. Então o cliente vira cliente e 30 dias depois a gente manda uma automação dizendo, aqui na pizzaria X os pizzas que mais são compradas são tal. Então é bacana fazer isso, informar o cliente de quais são os produtos que mais saem, porque às vezes o cliente não sabe o que escolher. E aí tu meio que escolhe por ele, né? Dá um apoio. E se caso o produto seja consumível, então se tu vende B2B, tu vende indústria, e tu vende produtos como, não sei, vamos falar de roupa, só que ao invés de tu vender para cliente final, tu vende para outras lojas. Tu pode perguntar se a pessoa já precisa de estoque de novo, ou se tu vende suplemento material, tu pode perguntar se a pessoa já precisa de estoque, precisa repor. Então, aqui também é bacana de tu confirmar se a pessoa precisa repor. Então, o promissor, a gente começa a entrar numa pegada muito mais comercial, porque esse é o momento. Então, tá vendo como cada grupo, por mais que estejam várias pessoas nesse grupo, a gente se comunica com objetivos diferentes com cada um desses grupos. Aí a gente tem aqui, bem no meio da matriz, esse grupo de precisão de atenção. Por que precisam de atenção? Porque esse cliente está na corda bamba. Ele já foi um bom cliente, ele tem uma nota de recência e frequência ali 3 na média, mas talvez ele já tenha vindo aqui de cima, talvez ele já fosse um cliente leal, e agora ele caiu. Talvez ele tenha vindo de baixo, está melhorando agora, mas é importante ficar de olho para saber se ele está melhorando, se ele está piorando, o que está acontecendo. Mas se nada for feito, o mais provável é que tu vai perder esse cliente daqui a pouquinho, se tu não fizer nada a respeito. Então aqui é hora de tu parar manualmente e verificar o histórico do cliente para tentar encontrar uma oferta ideal e personalizada para ele. Se nada está funcionando, tentar achar algo que seja específico para essa pessoa, para oferecer para ele.
E aí, claro, o quão manual esse processo vai depender das ferramentas que tem à disposição. Se não tem nada, talvez envolva um vendedor teu entrar no sistema, olhar produto que ele comprou, olhar o que tem em estoque, decidir o que oferecer e tudo mais. Talvez tu tenha sistema inteligente o suficiente para recomendar automaticamente outros produtos para essa pessoa, de acordo com a afinidade de produtos. Então, aí vai depender da tua ferramenta. Mas é importante tu começar a pensar aqui em ofertas personalizadas para trazer essa pessoa de volta. De novo, se faz sentido para tua marca oferecer descontos, aqui talvez seja um bom momento para colocar esses descontos. Se o cliente tiver pontos ou benefícios válidos ou expirados, talvez lembrar ele das recompensas que ele tem válidas ou reativar o benefício que ele já deixou expirar, pode valer a pena. Sabe quando tu ganha um cupom de desconto e fala, válido só por um mês. Aí passou um mês e tu não usou. 2 meses depois, a loja diz assim, Gabriel, última chance, eu vou deixar tu usar de novo aquele cupom que tu perdeu, hein? Só que só por hoje. Então, aqui é um bom momento de fazer esse tipo de coisa, porque esse cara ele precisa de um empurrãozinho para vir para cima. Senão ele vai acabar indo para a parte de perdidos. Então, essa parte de usar os pontos válidos e expirados, a gente faz bastante aqui na Kevin de fazer campanhas com isso. E também é importante a gente ver se esse cliente não teve alguma crise recentemente, porque talvez ele fosse um cliente leal, ou um potencial leal, e ele está esfriando porque ele teve algum problema que fez ele parar de comprar. Então é importante a gente ver se ele teve algum problema específico, alguma crise. Tu tem alguma ferramenta de feedback, alguma ferramenta de opinião, algum ponto de gestão de opinião ou tipo de suporte, faz sentido tu olhar para isso e ver, pô, será que esse cara aqui tá com algum problema? Aí seria a hora de prestar atenção. Estamos na metade dos segmentos. Tá fazendo sentido esses exemplos? Tá ficando claro? Se tiver alguns que você fala, pô, Gabriel, não fez muito sentido para mim, ou na minha empresa, nesse segmento, o que tu faria? Podem levantar que a gente conversa, tá? Não tem problema. Prestes a dormir. Quem que é esse cara? Né? Esse cara, ele é mesma situação do preciso de atenção, só que com uma nota menor de frequência e mortalidade. Então ele gastou menos e veio menos vezes. A questão aqui é bem parecida com o preciso de atenção, só que de maneira mais automática. Então tenta automatizar o processo para fazer contatos mais automáticos via WhatsApp, via SMS, mas sem ter tanto esforço humano, porque o potencial desse cliente é menor do que o anterior. Então, tu vai gastar muito esforço humano aqui, não vai te sobrar para botar no outro lugar onde tem mais potencial de retorno. É importante a gente sempre... esforço humano é caro. É caro tu treinar um time para fazer um contato personalizado com o cliente. É caro garantir que esse contato seja bem feito, bem executado. E se tu for fazer isso, é importante que tu foque esse esforço onde ele tem o maior potencial de retorno. Se tu for para ligar para algum cliente para falar sobre algo específico, é importante que tenha um objetivo claro nessa ligação e que essas pessoas que estão ligando sejam os teus clientes de maior potencial de retorno. Porque se tu for tentar ligar para todo mundo, não vai dar, não vai ter braço suficiente para te ligar e falar com todo mundo como se ele fosse único. Então é importante a gente tentar automatizar os processos onde o cliente tem menor potencial e onde o cliente tem maior potencial, sim, se dedicar de maneira mais atenciosa, usando recurso mais manual, porque a gente vai distribuindo assim. E é importante a gente nunca automatizar 100%. Porque se tu automatiza 100%, tu meio que perde a tua oportunidade de seguir melhorando teus processos. É no manual, é ligando, é falando com o cliente, é no tete-a-tete, como se diz, que tu vai entender a nuance do teu cliente. Tu vai entender as coisas que ele tá te falando sem falar. Que ele tá te falando sem palavras, que ele tá te falando com o olho. E tu vai começar a perceber que palavras que funcionam melhor e pior. Então é nesse trabalho manual que tu descobre como fazer o automatizado melhor. Então é importante tu ter um pedaço da tua atenção de maneira manual para te poder ir praticando isso, ficando melhor com a maneira de comunicar com os clientes, e aí o que vai funcionando no manual, tu vai tentando automatizar isso em mais massa, de forma mais massiva. Aqui no Prestes a Dormir também, ele vem logo depois dos promissores. Então, na recência, né? Na recência vinham os novos, depois vinham os promissores, e aí vem o Prestes a Dormir. Nos promissores eu falei que talvez seja um ponto de começar a dar algum desconto, se for dar desconto pequeno, falar mais de material de educação e de vantagens da empresa. Se isso não funcionou, aqui é a hora de tu usar as tuas armas todas. Tudo que tu tiver de margem para oferecer, tudo que tu tiver disposto a dar, é nesse caso que tu tem que dar o desconto. Então, ou benefício, ou vantagem, ou diferencial, ou atenção personalizada. Porque esse cara aqui, o próximo passo dele é ser perdido. Então, automatizar alguma campanha de desconto agressiva talvez seja uma boa, porque essa está possivelmente a tua última chance de recuperar esse cliente.
Então, aqui botar um desconto automatizado que te dê 15%, 20% de desconto, dependendo da tua margem, obviamente cada negócio é um negócio, né? Não dá para fazer isso sempre. Mas aqui é um ponto de atenção crítico, porque talvez seja a tua última oportunidade. Não pode perder. Se tu for escolher um segmento só da RFM para trabalhar, esse seria o que eu recomendaria. Porque esses clientes, eles são antigos que em breve vão ser perdidos. Então pensa assim, esse cara ele tem nota hoje 5 em frequência e monetariedade. Ele gastou muito contigo. O não pode perder é um segmento que gastou muito contigo na história dele. Só que a nota de recência dele já está em 2. Então faz muito tempo que ele não compra. Se esse cara é um cara tão lucrativo, comprou de ti tantas vezes, ele é tão importante para tua empresa, por que tu vai deixar ele ser perdido? Por que tu vai correr o risco de perder essa pessoa? Aqui é importante, se possível, tu ligar para cada um deles ou falar por WhatsApp, achar o canal que funciona melhor para tua base, mas não medir esforço para recuperar esse pessoal. Porque aqui é um cara que tem muito potencial de retorno. Aqui, talvez, dependendo do teu tipo de negócio, claro que isso que eu vou falar agora não se aplica a todo negócio, mas se tu tiver um negócio onde a frequência é muito alta e o ticket não é tão alto assim, vamos pensar numa hamburgueria, por exemplo. Talvez para esse cara faça sentido dar um hambúrguer grátis e tomar o prejuízo num pedido. Por quê? Porque ele já comprou de ti tantas vezes no passado que tu fazer ele voltar a comprar significa que ele provavelmente vai comprar de ti muitas mais vezes no futuro de novo. Então, tu tomar o prejuízo em um hambúrguer vale a pena. Então, as coisas que tu pode fazer para o segmento não pode perder não se aplicam aos descontos que tu pode dar para os outros segmentos, porque aqui a chance de tu recuperar ele e ter um potencial de lucro muito maior é muito diferente de tu tentar recuperar um cara que está aqui embaixo no prestes a dormir. Tu recuperar esse cara do prestes a dormir ou tu recuperar o cara que não pode perder, duas coisas completamente diferentes. E por isso que é tão importante tu medir estratégias diferentes. É aquilo que a gente falou na Masterclass sobre métricas de retenção. Não sei se alguém que estava aqui... Acho que teve umas pessoas que estão aqui nessa que também participaram daquela. Na Masterclass de métricas, a gente fala sobre quanto custa para uma empresa perder um cliente. Uma das métricas que é importante avaliar. E o custo de perder um cliente que comprou de ti uma vez só não é o mesmo custo de perder um cara que comprou 10 vezes de ti. Então, se tu sabe quanto custa perder um cliente, tu pode saber quanto tu pode gastar para recuperar ele. Então, aqui esse cara é um cara que tem um alto custo de perda e, portanto, tem um potencial de investimento para recuperar ele maior. Tu pode correr o risco de fazer coisas mais ousadas para esse grupo. O em risco é um meio termo entre o não pode perder e os que estavam aqui prestes a dormir. Porque eles são bons clientes no passado, talvez clientes que já foram leais em algum momento, mas eles não foram antigos campeões, então eles não são teus melhores. Eles não merecem uma oferta que tu opere no prejuízo por ele, independente do que for. Mas sim, talvez faça sentido ser agressivo para recuperar ele, mas eu não recomendaria fazer nada com margem negativa para esse pessoal, porque o potencial dele é um pouco mais baixo. E aqui a situação também é parecida com os outros casos. O que fazer com em risco é parecido com o que fazer com não pode perder, mas de forma mais automatizada. Então, para não pode perder, talvez tu queira ligar para cada um deles individualmente e perguntar o que aconteceu para te parar de comprar, me conta se eu errei contigo, se a gente fez algum problema na tua última compra, se teve alguma crise, tu se mudou, trocou de cidade, enfim, me explica. O em risco, talvez tu queira automatizar um formulário de não compra. Então, se o cara ficar 100 dias sem comprar, 180 dias sem comprar, tu automatiza o envio de um formulário de não compra para ele e aí deixa quem responder. Tu vai ter uma taxa de resposta menor, mas é um processo menos esforçado do ponto de vista de recurso humano, e aí tu vai coletar bons dados também. O hibernando é o último ponto de esperança antes de tu dar o cliente como perdido. Então, esse cara aqui ele tem nota 2 em recência e nota 2 na média de frequência e monetariedade. O que tu vai fazer com os clientes que estão hibernando? Talvez tentar criar pesquisas automáticas para entender o que fez com que ele deixasse de comprar, o que tu estava falando agora há pouco, parecido. Na pesquisa é importante perguntar o que tu pode fazer para que o cliente voltasse a ter negócio com você. Então, tu falar assim, por que tu deixou de comprar de mim? Ok. 2, o que eu posso fazer como empresa para que tu volte a comprar de mim? E dependendo do nicho, também aqui pode fazer sentido dar algum incentivo para o cliente. Parecido com o do presta dormir, nada muito agressivo, nada que comprometa a margem, mas pode fazer algum sentido dar algum incentivo para ele. Também se tu tiver aqui pontos expirando, é legal de lembrar o cara, cupons que ele já perdeu, deixou expirar e reativar, pode ser bacana também. E os perdidos?
Perdido é quem não competia há muito tempo. Esse cara já provavelmente não se considera mais teu cliente, ele não vai aí faz muito tempo na tua loja. Então, tu deveria focar o teu esforço nos grupos. Tu não deveria botar muita atenção nos clientes que estão como perdidos. Para esse grupo, eu recomendo não mandar mensagem frequente, porque a taxa de conversão vai ser baixa, porque tu já não tem mais o engajamento dele, e tu ainda vai correr o risco de manchar a tua reputação, porque tu vai estar incomodando gente que não quer mais comprar de ti. Isso já faz 2 anos que eu não compro de uma empresa que eu não volto lá, porque eu realmente não quero voltar lá mais, provavelmente. Então eu não quero ficar recebendo um e-mail por cima de uma empresa que eu não vou faz 2 anos, porque isso vai me incomodar. Eu vou bloquear o número da pessoa, eu vou bloquear o e-mail, eu vou sair fora. Vai me incomodar e talvez eu só fale mal da empresa por conta disso. Pode valer a pena recuperar os perdidos em datas especiais. Como assim? Tu vai fazer a campanha de Black Friday. Tua loja inteira tá com uma mega promoção de desconto. Pô, aqui talvez valha a pena avisar os perdidos também. Eu vou fazer um evento especial que eu nunca faço na minha loja. Vai vir um show aqui, vai vir um músico famoso, vai vir alguma coisa, algum evento de inauguração. Talvez valha a pena comentar com os perdidos também. Vai ter um jantar Dia dos Namorados para o restaurante, que é um menu degustação numa hamburgueria. A hamburgueria é só um hambúrguer, mas agora vai ter uma experiência de menu degustação, vai ser todo um roteiro diferente, uma coisa fora do ordinário. Talvez valha a pena comunicar os perdidos. Mas fora esses eventos muito especiais, que devem ser uns 3 por ano, 4 por ano, dependendo da empresa, eu não falaria com esse pessoal mais vezes do que isso. E nem tentaria fazer esses contatos por canais muito invasivos. Não mandaria WhatsApp para esse pessoal, por exemplo, que eu acho que seria meio incômodo. Talvez uma vez por ano para não incomodar, mas ficar mandando WhatsApp uma vez por mês, uma vez por semana para cliente que está perdido, não seria a minha recomendação. É importante a gente pegar todas essas dicas e adaptar para a realidade do teu próprio negócio. Esse material aqui eu vou botar ele no grupo para vocês terem acesso a ele também, poderem depois ter as anotações, junto com a planilha que eu mostrei antes, que faz os cálculos para vocês e segmenta os clientes também. Mas é importante vocês não pegarem isso aqui e tentar seguir à risca. Esses do que fazer são exemplos. São exemplos de como tratar os teus clientes e possíveis pontos de partida. Mas tenta pensar, para pessoas que estão nessas características, que coisas nessa linha eu posso ir fazendo? Então aqui tem alguns exemplos, né? É importante que com todos os clientes, todos eles são importantes e merecem atenção. E é importante tratar cada um deles de maneira individual. Então, sempre que possível, faz contato contextualizado da história desse cliente. Não canso de bater essa tecla. Na tua mensagem, tenta sempre falar mais do cliente do que da empresa. Sobre o que o cliente fez, o momento que ele está, os pontos que ele tem, o produto que ele comprou, a compra que ele fez ontem. Fala mais sobre a história dele do que a empresa, sempre que possível. Sempre que tiver oportunidade, peça opinião, coleta dados e transforma essa informação em um, de fato, uso. Porque tem tanta empresa com tanta informação no banco de dados, que tem lá um RP, um CRM, um ponto de venda, que tem todo o histórico de vendas, e não está fazendo nada com isso, está sentado numa mina de ouro. Então é importante tu coletar a informação, e depois de coletar a informação, é importante colocar ela para uso, pegar essa informação e transformar isso em uso, em ação. Porque a informação só tem valor se ela for utilizada. É importante tu entender os motivos de compra e também os motivos de não compra de cada um dos teus clientes, e registrar esses motivos. E, por último, é importante tu escutar os clientes com atenção e fazer o possível para ir além do que eles esperam de você. Aqui na Kevin a gente tem uma plataforma de retenção de clientes. Então a gente ajuda as empresas a reterem mais os clientes, fazer os clientes voltarem mais vezes. Só que a gente faz contato personalizado, a gente automatiza todos esses processos que a gente está fazendo aqui, a gente automatiza, a gente faz todos esses fluxos. Só que o que acontece? Não tem mensagem automática que vai trazer um cliente de volta se a experiência do negócio não for boa. Se eu for numa hamburgueria e o hambúrguer é ruim, não tem mensagem no WhatsApp, desconto, não tem o que fazer para me trazer de volta. Eu não gostei do produto. Então, o teu produto atingir a expectativa do cliente é o mínimo. Para te realmente reter a base do cliente, tu tem que superar a expectativa do teu cliente na maior parte das vezes. E aí, claro, se tu já tem um produto de qualidade, tua operação é competitiva, tu tem vantagens concretas com relação à tua concorrência, um contato personalizado, um pós-venda bem feito, uma informação, uma estratégia de CRM completa, vai ser um diferencial para te aumentar o teu aproveitamento da base. Vai ter teus clientes, vai conseguir aproveitar melhor os teus clientes, aproveitar melhor as oportunidades que tu tem para vender mais a tua base de clientes. Mas tudo começa com um bom produto, com um bom serviço e com um cliente satisfeito. Por isso que é muito importante a gente dar atenção para o cliente, porque se o cliente não estiver satisfeito, não tem nada que faça ele voltar. Esse é o básico de RFM. A gente vai sair de RFM e entrar em alguns outros tópicos, mas eu queria falar de algumas nuances do RFM que faz sentido considerar.
Talvez, se tu tem um histórico muito longo de compras, tu queira considerar só as compras feitas dentro de um período. Por exemplo, tu tem 10 anos de história e o teu período médio entre compras é 2 anos. Tu tem esse histórico dos 10 anos completos. E o teu período médio de compras é de 2 meses. Talvez não faça sentido tu pegar um cara que comprou de ti 100 vezes, mas a última vez foi há 5 anos atrás, e dar uma nota de frequência 5 para ele. Talvez faça mais sentido tu considerar só as compras feitas nos últimos 2 anos. Então, tu vai pegar só quem comprou. Quantas vezes essa pessoa comprou nos últimos 2 anos? E se a pessoa não comprou nenhuma vez nos últimos 2 anos, o número de compras dela é 0, porque ela não tem nenhuma compra nesses últimos 2 anos. Então, a mesma coisa com o monetário. Quantas a pessoa gastou nos últimos 2 anos, e não ao longo de toda a vida dela? Isso faz sentido fazer quando o teu histórico é muito longo, porque senão começa... Teu dado não fica tão acionável, fica meio distorcido para um passado que já não te representa mais. É importante que o teu dado e a tua análise seja representativa do teu presente, e que tu consiga agir em cima disso. Se tu está considerando 10 anos de dados, o contexto econômico era outro, as pessoas eram outras, a cidade que a pessoa mora já não mora mais, então começa a ficar tudo muito diferente. Faz mais sentido tu, às vezes, tu olhar para um período reduzido. Aqui na Kevin a gente configura isso para cada estabelecimento. Normalmente a gente nem fala para os clientes o que fez a configuração, mas a gente ajusta. Tem clientes que a gente ativa o RFM considerando só as compras dos últimos 6 meses, tem clientes que a gente ativa o RFM considerando as compras dos últimos 2 anos. A gente faz isso porque a gente mais ou menos entende, dependendo do nicho e do comportamento dos clientes, onde é que é a melhor linha para cortar. Mas então, esse é um ponto. Considera uma parte da tua história que faça sentido e seja representativa do teu hoje, porque tu considera a tua história inteira pode distorcer a tua realidade. E se tu atende clientes com grupos de perfis muito diferentes, vamos supor que tu é uma loja de roupa e tu vende atacado para outros lojistas e tu vende varejo também para cliente final. Talvez faça sentido tu ter 2 matrizes RFM separadas. Então, tu comparar lojista com lojista e comparar consumidor final com consumidor final. Isso é uma funcionalidade que a gente nem tem na Kev ainda. No nosso sistema não tem a possibilidade de tu separar mais de uma matriz RFM de acordo com o fios. É uma coisa que a gente está pensando em como implementar, quer trazer no futuro, não tem. Mas se tu tá querendo fazer na mão, ou se tu é cliente da Kev e gostaria de ver outras matrizes dessas, entre em contato com a gente, que a gente faz no Excel, compartilha junto, monta esses segmentos na mão para vocês. E se não, vocês podem usar aquela planilha para fazer esses filtros e de ponto de partida para montar. Mas talvez, se os teus clientes têm grupos muito separados, muito divergentes entre eles, faça sentido ter matrizes RFMs separadas para cada grupo. Uma outra nuance que eu não coloquei aqui, mas que vale a pena pensar a respeito, é na nota de frequência. A nota de frequência ela tem uma pegadinha. Porque como a gente adapta aqui na frente, a gente organiza os clientes por frequência, do mais frequente para o menos frequente. Certo? Só que se 40% dos clientes, vamos supor que todos esses aqui, todas essas 6 pessoas, compraram só uma vez. Certo? Como a gente está pegando de 20% em 20% aqui, a gente está pegando os 20% mais frequentes, os 20% frequência 4 e assim por diante. Se todos esses 6 aqui fizeram uma compra só, tu vai ter pessoas que têm a mesma frequência, compraram uma vez só, em 2 notas separadas, porque a gente está agrupando eles por quintis, grupos de 20%. Então, isso é um problema para análise de RFM, porque a gente vai ter pessoas que têm o mesmo comportamento em notas diferentes. Na Kev a gente corrige isso, então a gente garante que para te estar em uma nota separada, tu tem que ter um valor separado. Então, se tu tem uma compra só, tu vai estar aqui, não importa quantos clientes tem na base. Talvez tu tenha a tua base toda com nota 1. Então, a gente faz algumas coisas para garantir que as pessoas que estão em notas diferentes tenham realmente pontuações diferentes. Se tu for fazer essa conta no Excel, isso é uma nuance difícil de levar em conta. Então, é importante prestar atenção nisso, porque senão tu pode se perder e ter clientes que têm frequência 2 e, na verdade, fizeram 2 compras, fizeram mais compras que esse, e vão estar aqui. Ou pode ter gente que tem o mesmo número de compras, que todo mundo comprou uma vez só, mas eles estão separados com notas diferentes, o que é um erro. Então é importante tu pensar nessas nuances de como garantir que só troca nota quando de fato trocar o dado, né? Então, na Kevin a gente cuida de tudo isso e faz todos esses cálculos automáticos, porque o sistema computa, mas se tu for fazer na mão, prestar atenção nesses detalhezinhos para garantir que o dado seja o mais assertivo o possível. Fechou de... Márcio, vamos disponibilizar sim, vamos disponibilizar tanto a gravação como
o PDF e também a planilha. Vai ficar tudo ali no grupo. Aquele grupo que a gente está colocando, que a gente fez o convite da Masterclass, a gente está fazendo pelo menos uma Masterclass por mês, às vezes 2. E aí pode seguir que a gente vai sempre colocando material ali, tanto os Masterclass como o podcast. A ideia é que a gente consiga construir uma comunidade focada em retenção de clientes para trocar figurinha e trocar conteúdo. Por isso que a gente deixa o grupo aberto também. Tranquilo, Márcio. Obrigado pela presença. Depois tu assiste ali a gravação e vai ficar bem bacana. Obrigadão. Pessoal, para a parte de RFM, ficou claro? Bacana? Tá fazendo sentido para vocês até aqui? Vou seguindo, então. Outra coisa me corta. O que a gente pode fazer além de RFM, né, falando de segmentação de clientes? A gente pode segmentar os clientes de maneira demográfica, então por idade, gênero e renda. E aí é bacana tu pensar como é que tu pode fazer uma segmentação demográfica combinada com a RFM. Então, por exemplo, a segmentação demográfica pode afetar os canais. Pessoas com idades diferentes podem ter conversão diferente em diferentes canais. Por exemplo, SMS, pessoas mais velhas às vezes convertem até melhor do que pessoas mais jovens. Então, e-mail, aí a faixa de 20 a 40 anos é a faixa que melhor converte, 25 a 40 anos é a faixa que melhor converte, que é o pessoal que está no mercado de trabalho. Então, tu pode pensar, quem são os campeões nessa faixa de idade para eu usar por esse canal? E aí tu pode começar a combinar esses filtros, pegar dos teus campeões, segmentar por gênero e mandar produtos específicos de acordo com o gênero da pessoa. Tu pode só segmentar por gênero e acabou. Mandar mensagem para todas as mulheres, mensagem para todos os homens e fechou. Mas se tu pegar aquele contexto da RFM e atrelar isso com gênero, com renda, com idade e fazer uma mensagem ainda mais focada, fica ideal. Então, por exemplo, dando alguns exemplos, clientes leais de renda mais alta podem receber ofertas de produtos mais exclusivos, enquanto clientes leais de renda mais baixa podem receber ofertas com descontos e produtos de menor valor. Gabriel, a renda aí é a receita familiar? Isso. É bem difícil tu inferir esse dado. Tá? Esse dado é difícil. Mas como é que tu pode inferir isso de algumas formas que tu consegue ter algum indicativo? Pelo ticket médio do cliente. Então, se o teu cliente tem sempre um ticket médio alto, e claro, falando de loja de consumo, né? A tua loja é um pouco diferente, como tu trabalha com atacado e varejo, às vezes as pessoas têm um ticket médio alto só porque elas querem comprar poucas vezes. Mas se a pessoa compra com frequência valores altos, tu pode assumir que ela tem uma renda alta. Se ela, dependendo da tua capacidade de tecnologia, tu pode ver que dispositivos ela usou para deixar os dados, para interagir com o teu site, para interagir com o teu programa de fidelidade, para responder outras coisas. Se tu sabe que celular a pessoa tem, talvez tu consiga ter inferir a renda de um certo nível, porque tu consegue saber que modelo de celular tem, isso pode ser um indicador de renda. Sim. Certo. Tem maneiras de tu chegar no dado, mas claro, aí cada um desses dados você vai ter que pensar, pô, esse dado é relevante para mim? Se ele for relevante, eu tenho que pensar, como é que eu coleto ele? E aí vão ter esforços diferentes, né? A mesma coisa pode acontecer por segmentação geográfica, por bairro, cidade, região. E aí a mesma coisa, combinar a segmentação geográfica com RFM pode fazer sentido, às vezes só segmentação geográfica por si só já resolve um problema específico que quer fazer. E por que tu pode querer segmentar geograficamente? Para analisar a performance de diferentes localidades, então como é que os clientes que são de diferentes regiões performam? Isso para e-commerce pode fazer muito sentido. Será que clientes de um estado performam melhor que o outro, recompram mais que o outro, para saber onde focar recursos de marketing? Oferecer produtos que são exclusivos para uma outra região. Talvez você tenha produtos na tua gama de catálogo que tu só consegue entregar para tal e tal lugar. Então não faz tipo tu mandar um e-mail para tua base toda, tu só consegue entregar naquele lugar, porque aí tu vai, inclusive, contratar pessoas que tu não vai conseguir atender e frustrar esses clientes que talvez queiram comprar. Então a segmentação geográfica pode ser importante para isso. Vamos supor que tu tem um e-commerce de uma agência nacional, mas tu está lançando um produto novo de teste, tu vai lançar ele só na região sudeste. Tu pode lançar ele só para os teus campeões da região sudeste e avisar. Ah, Gabriel, por que eu lancei só no sudeste? Porque talvez tu queira um contato mais próximo com esse pessoal para fazer troca, fazer devolução, porque é um produto novo, tu não tem certeza. Então, é alguns exemplos de como é que tu pode trazer e combinar a segmentação geográfica com a segmentação por RFM. Isso aqui é uma coisa bem interessante também, que a segmentação psicográfica é a mais complicada de fazer, mas como a gente estava falando sobre a renda, também tu consegue inferir. Então, por estilo de vida, personalidade ou valores. Como é que tu vai inferir o estilo de vida, valores? Muitas vezes, pelos produtos que a pessoa compra, dependendo do tipo de negócio que tem, tu consegue mais ou menos saber qual que são as preocupações daquela pessoa.
Se tu é uma farmácia, tu consegue mais ou menos ter uma ideia de como é que é o comportamento daquela pessoa, se ela está comprando, em que momento ela está da vida dela, se ela está precisando mais de remédio, se ela está comprando muita suplementação porque ela começou a ir para academia, se ela compra muito produto de estética, se ela se preocupa com isso, e assim por diante. Tu consegue inferir isso um pouco, e então a gente consegue perguntar para as pessoas, principalmente para quem foram os teus melhores clientes, os leais e os campeões, talvez valha a pena tu perguntar algumas coisas sobre quais são as causas que eles se importam, o que ele gosta de numa marca, o que é relevante para ele, porque isso vai te falar do comportamento desses teus melhores clientes e tu pode usar isso para segmentar. Então, se tu percebe que um grande grupo dos teus clientes é preocupado com a proteção aos animais, por exemplo, talvez tu queira fazer uma marca de maquiagem que seja vegana. Então, a minha esposa, por exemplo, compra muito daquele de experiência por isso, porque muitas maquiagens são veganas, e aí ela compra lá e ela pode trocar as embalagens. Então, essa pegada de meio ambiente ressoa muito com ela internamente. E a Cris Benich, obviamente, fez isso por conta de marketing. Ela deve saber que muitos dos clientes dela se importam com essas causas, e aí, por conta disso, lança produtos nessa linha. Então, compreender as motivações e as pressões dos clientes pode te ajudar a criar uma conexão emocional mais profunda com a marca, quando tu consegue fazer esse match de valores. Talvez isso seja mais difícil de colocar o teu cliente, fulaninho tem esse valor, fulaninho tem essa vontade. Mas se tu perguntar para uma quantidade específica da tua base, pegar 5% da tua base de clientes, 6% da base de clientes, e conseguir entender como é que eles se comportam, que valores eles têm, com o que eles se preocupam, isso pode começar a guiar a tua tomada de decisão, o tipo de produto que tu coloca, as tuas campanhas de marketing, as tuas campanhas publicitárias, e assim por diante. Então, bem interessante pensar sobre como é que tu pode conseguir ter um pouco mais de insight sobre a psicografia dos teus clientes, né, o comportamento deles. Eu não coloquei aqui também, antes de eu compartilhar o documento no grupo, me faltou um slide que eu esqueci de colocar, mas vai ficar de bônus agora para quem está na Masterclass, depois eu coloco antes de mandar o slide no grupo, que é a segmentação por comportamento, que é bastante óbvio. Então imagina que tu vai numa academia, tu pagar a mensalidade é uma coisa, mas tu ir na academia todo dia é extremamente relevante. Então o comportamento do cliente com o teu produto, se ele está usando o teu produto com frequência, se ele está usando o programa de lealdade, se ele está respondendo o formulário, como é que o cliente se comporta com a tua marca, tudo isso pode ser usado como segmentação e como automação. Então, se tu tem um cliente que responde muito tuas pesquisas de satisfação, sabe que esse é o cara mais engajado, que ele se importa com a tua marca, ele é um cara mais responsivo, esse é um cara que pode expandir e tentar conversar mais sobre outros temas. Então, tu conseguir medir como é que é o comportamento do cliente para além da compra com o teu produto, se ele te responde, se ele te menciona no Instagram, que produtos ele viu no site e não comprou. Abandono de carrinho é um exemplo claro de segmentação por comportamento, né? Porque é um comportamento do cliente colocar algo na sacola, no e-commerce, não concluiu a compra e depois a gente lembra ele de concluir essa compra. Então esse é um exemplo bem óbvio, mas tem outras coisas que dão para ser feitas que são mais sutis do que isso. Por exemplo, uma academia, tu faltar 3 dias seguidos e receber uma mensagem dizendo: olha, eu vi que tu não tem mais vindo, mas sabia que é importante tu ter um tratamento, um exercício contínuo e regular para te ter o resultado que tu espera, não desanima, no começo é mais difícil. Então, tu entender esse comportamento do teu cliente e se comunicar com ele nesse contexto faz muito sentido. Vini, antes de ir para um finalzinho aqui, algo que tu queira complementar? Tá bacana? Pessoal, também se tiver alguma dúvida. Deixa eu ver se minha câmera tá funcionando. Fechou. Não, bem legal as coisas que tu trouxe. Acredito que ficou bem claro aqui. E eu queria deixar o que tu vai complementar mais aqui, Gabriel? Eu queria deixar um recado que a gente está fazendo, e já postou até no grupo para quem estava mais tempo ali, o Pode Reter, que é um podcast que a gente fala também sobre retenção de cliente, e eu deixei programado já, geralmente a gente se solta mais no começo do dia, mas como eu imaginei que nossa Masterclass que ia até às 9, eu deixei programado aqui para as 9 horas ser lançado tanto no Spotify quanto no YouTube, um terceiro episódio que a gente fala de métricas de retenção. Então, a gente até relembra alguma das que a gente comentou na primeira Masterclass, mas ali tem umas outras que a gente trouxe também. Então, quero deixar aqui anunciado que a gente está saindo agora daqui a 20 minutinhos, já está programado tanto no YouTube quanto no Spotify, que é o nosso episódio 3, sobre métricas de retenção, que números usar, que números olhar para entender se as tuas ações de retenção, o que tu tem feito
para fazer o teu cliente continuar comprando tem dado resultado ou não, quais são os números que a gente pode olhar para ver se isso realmente está acontecendo. E aí até a gente fala nesse episódio uma questão bem legal, que mudar a tua retenção hoje a alguns % pode ser uma bola de neve que daqui a 1, 2 anos pode aumentar muito o teu faturamento. E eu acho que tem até clientes nossos aqui que já estão um pouco mais tempo que veio o quanto isso ajuda no final de algum tempo de ações ali, o quanto isso ajuda, principalmente num tempo quando a gente fala que a aquisição está cada vez mais cara. Então, a aquisição, tu precisa cada vez para pedir, colocar mais dinheiro na aquisição. E mês que vem, isso é algo que eu citei lá no podcast, mês que vem a gente precisa também colocar mais em aquisição. Então, hoje estou gastando 5 mil reais com aquisição, quero dobrar a minha aquisição, preciso botar 10. Mês que vem eu preciso fazer a mesma coisa e isso continuar. Então, tem um custo muito alto. E, às vezes, pequenas alavancas que tu mexe dentro das tuas comunicações ou de padrões que tu fala para se comunicar no momento certo com cada cliente, vai melhorar um pouco a tua retenção e isso acaba reverberando para os outros meses, não precisa colocar mais. Depois tu criou aquele padrão, aquele processo, ou queria pedir sempre entrar em contato naquele momento, melhorou tua retenção ad eterno, digamos assim. Então, a gente sempre está, como uma empresa de retenção, a gente está sempre falando sobre isso, reforçando o quão é importante, além, claro, de aquisição, a gente precisa ter tratamento do cliente, mas mostrar o quanto que a retenção vai ajudar bastante o teu negócio. Então, já dando spoiler aqui um pouquinho de um podcast que a gente está do Pode Reter, estamos no 3º episódio, está sendo bem legal gravar essas conversas aqui, provavelmente futuramente vai estar trazendo clientes e também outras pessoas para a gente discutir mais sobre isso. Mas é isso que eu tinha para acrescentar, Gabriel. Fechou, Vinha. Bom disclaimer sobre o Pode Reter, tá ficando bem bacana mesmo. O episódio 1, inclusive, para mim foi o meu preferido até agora, falando sobre o que é retenção e a importância dela, acho que foi bem bacana. Mas, assim, hoje a gente falou bastante aqui sobre segmentação. E no dia 28, eu acho que é dia 28, eu vou confirmar a data no grupo depois, mas eu acho que está marcado para dia 28 no nosso planejamento interno. Vai ter uma outra masterclass dessa, falando sobre individualização. Então, a segmentação para grupo, teus clientes vão mandar mensagens para contextos específicos de grupos. Mas na Kev, com inteligência artificial e previsibilidade, a gente tem cada vez mais partido para um ponto de individualização, onde o conteúdo seja único para aquele cliente. Então, como é que são alguns exemplos do que a gente consegue fazer, né? Fala, por exemplo, oi Maria, acredito que o seu suplemento de magnésio possa estar chegando ao fim. Gostaria de repor com 10% de desconto? Oi Maria, aqui é a Duda, consultora de moda da loja X. Mês passado você comprou uma jaqueta jeans com a gente. Tá gostando? Tá conseguindo mudar ela com suas outras peças? Oi Michele, notei que você comprou um rodo com espuma e refil conosco há um tempo. Se você estiver precisando de novos itens no refis, temos disponíveis. Posso ajudar com mais alguma coisa? Aguarde seu retorno. Então, isso são mensagens que vão além da segmentação, porque elas usam o contexto daquele cliente, mostrando os produtos que ela comprou, trazendo recomendações baseadas nesses produtos, trazendo produtos similares, trazendo um contexto que é específico daquele indivíduo. E isso agora está, antes para te fazer isso era só de forma manual, e agora, claro, que a inteligência artificial está cada vez mais viável automatizar esse tipo de processo, e aqui na Kevin a gente tem testado cada vez mais coisas nessa linha. Então a gente tem alguns clientes já usando bastante essa parte, e a gente vai fazer uma outra aula dessa inteira, de em torno de 1 hora, acho que a outra vai ser um pouco mais curta, vai ser 1 hora mais ou menos de conteúdo, falando como é que a gente usa IA aqui dentro, quais são os casos de uso, algumas coisas que dá para fazer, o que funciona bem, o que não funciona tão bem assim. Vai ser um pouco mais técnico sobre as APIs da OpenIA, mas vai ser um conteúdo bem bacana também. Deixa eu aqui de próximos passos para a gente conversar. Se vocês quiserem participar, só continuarem no grupo, que vocês já receberam o link dessa, que a gente vai mandar ali também os convites e os dados naquele mesmo grupo do WhatsApp. Pessoal, era isso que eu tinha para hoje. A gente tem 15 minutinhos no meu cronograma ainda, que eu tentei deixar reservado para a gente fazer pergunta, tirar dúvida. Se alguém quiser que eu abra alguma coisa do sistema, e se de repente a gente pode tentar também fazer alguma coisa nesse sentido. Uma coisa legal que... Opa. Fala, Nério, vai. Não, só comentar que acho que a parte conceitual ficou bem clara, tem bastante conteúdo, e acho que é o que você falou, agora trazer para a realidade nossa, aqui do dia a dia, né, do negócio, e aí a gente conversa sobre as possibilidades de desmembrar isso um pouco mais, mas direcionando para a realidade do nosso negócio, né? Com certeza. Um dos motivos da gente chamar muitos clientes para essa reunião, né, Nério? A Nério é cliente nosso, pessoal, é também trazer esse conteúdo para quando a gente chega nas nossas conversas que a gente tem mensais,
ter um contexto do teu lado para te saber o que cobrar da gente, o que a gente coloca, o que a gente não coloca, e trazer mais maturidade nas nossas conversas. Às vezes é muito difícil passar todo esse contexto numa conversa de acompanhamento. Mas se a gente vai construindo esse conhecimento junto, quando a gente for fazer o teu próximo acompanhamento, agora a gente tem material para trabalhar em cima. Sim, entendi. Entendi. Tá. É bem bacana a gente fazer isso e agora ir, de fato, trazendo, né, para a realidade e colocando em prática. Uhum. E aí, claro, o objetivo é sempre pegar tudo isso e tentar transformar em automação. Na Kevin, para quem não conhece a ferramenta, a gente consegue tanto fazer os segmentos, mas a gente também automatiza a mensagem. Então a gente consegue, toda vez que alguém passa a ser um cliente campeão, automatizar uma mensagem para aquele cara via SMS, via WhatsApp, via e-mail. Então a gente consegue automatizar essa jornada completa aqui dentro. É bem legal tu pensar em como é que a gente pode fazer esse tipo de trabalho. Certo. Tá bom. Uma coisa que a gente pode trazer aqui, Gabriel, aproveitar esses minutinhos que a gente tem aí, é abrir a planilha, explicar um pouquinho melhor ela e até mostrar alguns exemplos ali, agora trazendo para a prática tudo aquilo que tu passou aqui com os slides aí. Eu acho que A Valkyria está com a gente? Valkyria está com a gente também. Opa. Vamos lá. Essa planilha aqui também vai ser disponibilizada no grupo. Então, aqui essa primeira página é só um instrutivo de como é que tu usa a planilha. De novo, isso aqui vai ser mais para quem não usa a Kevin. Para quem não tem integração, né? Para quem não tem a Kevin, é isso? Isso, para quem não tem a Kevin. Para quem vai ficar aqui mais pela parte do conteúdo e tudo mais. Se tu já tem a Kevin, tu vai ter tudo ali dentro do sistema, automatizado. Aí tá mais fácil, né? Aí ali o dia a dia, né? Todo esse trabalho aí a gente já fez para dia, né? É verdade. Tranquilo. E quem tem a Kevin integrado no PDV ou no sistema, aí fica perfeito, com atualização diária. Coisa maravilha. Linda. Mas aqui, então, como é que usa essa planilha para quem não tem o nosso sistema, né? Tu vai pegar essa parte onde diz DB, que é de database, e importar a tua lista de clientes. Basicamente com essas 5 colunas. Como é que eu vou acessar essa lista de clientes? Provavelmente o teu e-commerce, o teu PDV, o teu ERP, deve ter alguma forma de exportar esses dados, porque a maior parte dos sistemas tem como exportar esses dados. Eu fiz isso aqui com a menor quantidade de dados necessários, justamente porque são os dados que quase todo sistema exporta. Então deve ter algum jeito de tu pegar uma lista de clientes que diga aí quando foi a última vez que a pessoa comprou, quantas compras ela tem, quanto ela gastou ao longo da vida e qual que é o ID dela, o código dela. É só isso que tu precisa. Se tu esvaziar, deleta tudo que você tem aqui. Tu vai fazer uma cópia, na verdade, né? Porque eu vou liberar isso aqui somente para leitura. Então você vai fazer uma cópia dessa planilha. E aí na tua cópia, tu deleta tudo que tem isso aqui até aqui embaixo, aqui são só dados de teste. E aí na parte de DB clientes, que é uma outra aba, a gente vai adicionar um monte de campo que a gente computa automaticamente, que a planilha computa automaticamente para ti. Então, aqui os primeiros 5 campos, ele só duplica o que tu preencheu na outra. Mas os outros que estão em azul é o que a planilha computa automaticamente. Então, a planilha automaticamente vai computar a nota de recência, a de frequência e a de monetariedade. Tem as fórmulas, tudo aqui em cima já feito. Todo esse trabalhão aqui eu tive para vocês não precisarem ter. Então, a gente fez esse trampo na frente. E já computa o RPM Score também como uma média simples das 3 notas. Aqui, caso vocês queiram mexer no RPM Score, botar uma média ponderada, algo assim, aí fica a critério de cada um querer ajustar isso. E ele te diz o segmento de cada um dos seus clientes. Aqui onde eu botei o ID do cliente, pode ser o nome do cliente, para te ficar fazendo mais fácil. Ou o telefone, alguma coisa que permita tu fazer o contato com ele de maneira mais fácil. E aí, aqui tem o segmento também dele relacionado aos filtros. Mas olhar um por um assim não tem muito sentido. O que pode fazer mais sentido é tu filtrar essa planilha por exemplo, os campeões. E aí sim, ir ali em cima, exportar essa lista e poder usar essa lista para fazer um lookalike, exportando todos os campeões. Ou exportando todos os leais e mandando uma mensagem para algum outro software que vocês usem, por um RD Station da vida, alguma coisa que não tenha toda essa capacidade de filtros que na Kevin a gente tem. Então, se tu tem a mensageria e tu tem o dado cru, mas tu não tem um software que faça o meio de campo, que quer fazer esse meio de campo na planilha, talvez essa planilha possa ser o meio de campo para isso. Agora, se tu quer ter a análise, a segmentação e a ação num lugar só, aí eu recomendo a Kevin. Já fazendo jabá, né? Aí tem todo o nosso time interno que também vai ajudar nessas questões, mas essa planilha aí já é um ganho bem grande de tempo aí, para poder fazer isso algumas vezes,
tu fazendo isso uma vez por mês, colocando ali, porque provavelmente tu vai ter clientes transicionando de segmentação do RFM ali, de grupo do RFM pro grupo. O cara que é campeão hoje, se ele não comprar, daqui a 3, 4 dias ele virou leal. Então, vai sair, exatamente. Então, tu vai ter que fazer isso aqui, como a gente falou, com frequência, uma vez por semana, uma vez por mês, vir aqui, substituir, importar, exportar e ter esse processo de novo. Então, é bem bacana. E aí, ele te dá tanto a lista como ele te dá o numérico. Então, se tu vir aqui uma vez por semana, colocar e olhar para esse gráfico que chama um print, por exemplo, tu pode saber se teus campeões estão aumentando ou diminuindo ao longo do tempo, que é importante tu saber. Tu está ganhando mais campeões ou tu está perdendo campeões conforme o tempo passa? E os teus clientes perdidos estão aumentando muito, está diminuindo? Como é que está o teu não pode perder, que é um segmento que merece muita atenção? Você está conseguindo tirar a gente dele? Eles estão indo para onde? Eles estão indo em risco ou eles estão vindo mais para leais? É importante a gente conseguir ver. Até para medir o resultado, se está realmente usando essa planilha para fazer algum tipo de ação, e como o Gabriel comentou ali, não pode perder, é onde tu deveria focar inicialmente, mas assim, se tiver que escolher um lugar, será que eu estou diminuindo o meu não pode perder e aumentando os meus leais? Será que esse não pode reter já está indo para campeões? Então, tu consegue, depois de ações que tu fez e mensurando se tu está fazendo essa migração de clientes ali de um grupo para outro. Exatamente. Então, é bem bacana tu conseguir fazer isso e acompanhar esses números aqui já direitinho. Basicamente, as duas abas que são relevantes de olhar, é essas duas. Aqui tu vai só inserir dados. Aqui tu vai olhar a lista e exportar a lista, se tu quiser exportar a lista para mandar contato, algo assim. E aqui tu vai acompanhar o teu fluxo de RFM no total. Esse outro aqui é uma aba de configuração que diz o que constitui o cliente campeão, o que constitui o cliente leal, ela serve para abastecer as outras abas. Então são as regras de filtros. Assim, levou muito tempo, pessoal, para eu estudar o suficiente de RFM, entender o suficiente disso para saber como aplicar, e conseguir definir esses filtros e criar essa planilha e fazer todas essas formas. Então, só essa planilha aqui, ela já é uma mão na roda para se tem alguém trabalhando na área de growth, de marketing, quiser trabalhar. Isso aqui é um ponto de partida que vai estar salvando várias horas da vida de alguém aí, com frequência, a pessoa for usar com seguido. E a gente tem feito bastante essa abordagem. Toda vez que a gente faz uma masterclass, a gente traz junto materiais. Então, todos os masterclass científicos que até aqui, a gente trouxe materiais de apoio, trouxe instrutivos, porque a nossa ideia, é claro, que é se posicionar como quem entende do assunto, mas também é ajudar o mercado a ver a importância da retenção e trabalhar a retenção com as armas que tem. A gente sabe que nem todo mundo está disposto a comprar software novo agora, nem todo mundo está no momento, talvez não seja hoje, talvez seja daqui a um ano, mas é importante que o mercado como um todo olhe mais para a retenção, que o mercado como um todo saiba da importância de tu olhar para a tua base de clientes, das oportunidades que tu tem e do que tu pode explorar ali dentro, né? Para cada vez mais a gente conseguir saber que tem esses potenciais clientes que tu pode explorar que já confiam na tua marca. A gente tem uma frase na nossa camiseta de quando a gente vai para o evento que diz que não tem lead mais qualificado que o teu cliente. Não tem nenhum cara que deixar um formulário no Facebook, que seguir você no Instagram, que passar na tua loja, que tem mais chance de comprar de ti do que alguém que já comprou de ti antes. A pessoa que já comprou de ti antes, ela dá todos os requisitos de cliente. Então, não tem por que a gente não focar nisso, né? E mesmo sabendo disso, mesmo a maioria das empresas concordando que é mais barato tu manter um cliente ativo do que conquistar um novo, quando tu olha para a distribuição de orçamento de marketing da empresa, tanto o recurso de tempo humano como o dinheiro financeiro, o recurso financeiro, está quase que sempre 100% concentrado em aquisição e a retenção fica ao azar. E eu acho isso um erro. Eu acho um erro tu confiar que só a qualidade do teu produto vai trazer o cliente de volta sozinho. Porque se já tem um pessoal voltando por conta própria, quanta gente não poderia voltar se tu desse um empurrãozinho pegasse na mão e trouxesse de volta para o teu negócio, né? É nessa crença que a gente acredita, por isso que a gente tem distribuído tanto material, focado tanto em um conteúdo para a comunidade, né? Ajudar a construir esse arcabouço de informação. Mas beleza, pessoal, isso era o que eu tinha para hoje. Eu espero que vocês tenham curtido a aula. Espero que vocês queiram participar também dia 28, que vai ter sobre inteligência artificial e individualização. Acho que vai ser bem parecido o objetivo, mas vai ser interessante ver um pouco mais sobre o que a tecnologia permite a gente fazer hoje, que se fosse pensar 2, 3 anos atrás seria impossível. Então isso é bem legal. E aí, para quem não viu a primeira Masterclass, e falando de material rico aí, a planilha que a gente disponibilizou também na primeira Masterclass é tão boa quanto essa e ajuda a calcular o LTV
da tua base de clientes. Então, basicamente, com a mesma lista, provavelmente, acho que a mesma lista que tu trouxer aqui para calcular o RFM, tu consegue calcular o LTV da tua base ali inteira. Então, estimar quanto que um cliente vai gastar contigo se ele entrar hoje, baseado no histórico dos outros clientes. Então, também é uma planilha bem legal. Então, faz sentido estar lá, como o Gabriel falou, o link na descrição do grupo. É legal, porque quando a gente mostrou aquela planilha, o pessoal tava naquela masterclass, até mais gente, e o pessoal ficou impressionado porque falou, como é que vocês conseguiram derivar tanta informação de tão pouco dado? E vocês conseguiram tirar um monte de insight, conseguimos calcular o custo de quanto custa perder um cliente, vários indicadores de LTV, o período de churn, desses mesmos dados. E agora a gente pegou esses mesmos dados, ainda colocou toda a parte de segmentação, de RFM em cima, colocou mais uma camada, em cima de algumas poucas informações, tu consegue ir derivando muita coisa com análise. Beleza, Vini, acho que a gente pode ir encerrando a gravação aí e fica à disposição para dúvida ali no grupo também. E até, reforçando, está saindo daqui a alguns minutos o nosso episódio do Pode Reter lá, tanto no Spotify quanto no YouTube. Obrigado a todo mundo que esteve aqui, que participou. A dedicação ao tempo aqui, a gente sabe que o tempo é cada vez mais escasso, a todos que estiveram aqui. Muito obrigado. A gente vai finalizando aqui, então, mais uma Masterclass de retenção de cliente. Obrigado a todo mundo que participou mais uma vez. Obrigado, um abraço, hein? E valeu, pessoal. Um abraço. Até mais. Boa noite. Boa noite.